Deus, por mais esta preciosa oportunidade de chegarmos aqui na sua casa de oração, mais uma quarta-feira abençoada, quarta-feira de oração, o povo de Deus se reúne para orar, para agradecer a Deus. Nós queremos, neste início, mandarmos uma saudação para todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando o culto pela internet, inclusive irmãos e irmãs de outras cidades acompanhando. Mandamos uma saudação muito especial em nome de Jesus. Nós queremos também lembrar a igreja que recebemos uma mensagem hoje do nosso irmão Dejanildo, né? Sua mamãe, irmã de Jamira, que pedir oração por Noah, e graças a Deus hoje tivemos uma boa notícia, uma evolução para melhor, né? Vai se tratar em casa, o pequenininho, e nós louvamos a Deus por isso. Também queremos continuar orando pela vida do pastor Eurípides, pela vida da irmã Lília lá em São Paulo, pela vida do nosso irmão Pereira, né? Lá em Brasília, muitos e muitos outros pedidos que têm chegado. O pai da nossa irmã Márcia também, que tem lutado bastante lá em Natal, não é? Então, que Deus possa estar abençoando. Daqui um pouquinho nós teremos o nosso tempo de oração e vamos estar agradecendo e ao mesmo tempo também orando ao nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos, primeiro capítulo. A nossa leitura se dará do verso 12 até o verso 14. Se puderes te colocares de pé para essa leitura, é uma leitura breve. O texto sagrado diz assim, note bem, coloque os seus olhos no que diz o texto, acompanhe a leitura. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, ou Monte Olival, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Era menos de 1 quilômetro que eles podiam andar no sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Versículo central de hoje à noite é o verso 14. E todos estes perseveravam, irmãos, tá? Perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nos colocamos aqui diante de Ti, rogando Tua bênção, rogando Tua presença, rogando a Tua intervenção em nossas vidas. Derrama, Senhor, bênção sem medida na vida do Teu povo, na vida daqueles que têm necessitado, Senhor, da Tua ajuda. Pedimos pelos irmãos enfermos, agradecemos por aqueles que estão recuperando, obrigado pela recuperação de Noah, ajuda ele, pastor Eurípides, a nossa irmã Lília, nós oramos também por Enílima, rogando Tua bênção, rogando a Tua intervenção, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, muito obrigado. A semana passada nós recebemos a visita do pastor Cícero. Na semana anterior à visita do pastor Cícero, nós tratamos aqui do tema Ensina-nos a orar. Um dos discípulos havia pedido ao Senhor Jesus que ele ensinasse a orar.
Pois bem, o Senhor ensinou, deixou uma oração, mas, sobretudo, algo muito importante na oração é manter a humildade. Manter a humildade. Reconhecer quem Deus é. Reconhecer quem nós somos. Adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Então, o Senhor ensina vários elementos da oração, né? Naquela oração padrão que Ele deixou, né? Então, nós pontuamos algumas coisas com os irmãos, e hoje nós voltamos aqui para um outro tema dentro deste assunto, oração, que é tão vasto na Bíblia, tão vasto, tá certo? E hoje nós queremos tratar desse tema, orar juntos. É normal para os cristãos se reunirem para orarem juntos. Nós somos privilegiados aqui hoje, estamos presentes, mas muitos outros irmãos gostariam de estar aqui e estão temporariamente impedidos. Que o Senhor possa abrir as portas e esses irmãos chegarem aqui na casa de oração, tá certo? Então, o nosso texto hoje, Atos, nós veremos aqui, irmãos, alguns pontos interessantes ligados à oração conjunta, à oração corporativa, à oração do corpo, porque a igreja é um corpo e é fundamental, é importante que ela se reúna para orar. O cristão também deve entender o quanto é importante se reunir com os outros irmãos para a prática da oração. Voltemos o nosso olhar para o texto, Atos 1, a partir do 12. Depois nós vamos nos deter mais um pouquinho no 14, que é o versículo central da noite. Então, Lucas registra no versículo 12 que os discípulos voltaram para Jerusalém. Eles estavam, irmãos, no Monte Olival, no Monte das Oliveiras. Eles atravessaram, esqueci agora a expressão, o vale de Cedron, atravessaram e foram até a cidade. Subiram até o cenáculo que ficava no templo, não é? E ali eles foram orar. E Lucas registra a alegria deles. Lá em Lucas 24, 52, não precisa abrir, Lucas registra ali que eles voltaram com grande alegria, tá? Para se juntarem aos outros. E entrando, subiram ao cenáculo, a parte de cima da casa, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes, olha o texto-chave aqui agora, tá? Orar juntos. Todos estes perseveravam. Algo muito fundamental na vida da igreja, na vida de oração da igreja, eles perseveravam unanimemente em oração. Eles estavam unidos, eles estavam juntos para orar, tá certo? Com as mulheres, note bem, e Maria, a mãe de Jesus, também estava presente nesse grupo aqui de oração, e com seus irmãos. Então nós percebemos aqui um grupo se reunindo para orar. Agora, irmãos, acompanhem comigo. O Senhor Jesus, que havia estado com eles pelo menos 3 anos no seu ministério público,
agora havia se separado deles, pelo menos fisicamente. Tá, irmãos? Pelo menos fisicamente o Senhor não voltou para o céu, e eles ficaram ali. Note a primeira atitude deles, como um grupo, como uma família, não é? Eles procuraram os outros irmãos para juntos estarem orando. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos nesta noite: orar juntos é normal e é fundamental para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós, muitas vezes, chegamos na igreja sem nenhuma força, concorda? Nós, muitas vezes, chegamos na igreja completamente desmotivado, não é assim? Entende a importância do que é você ir para junto dos irmãos para receber força e também muitas vezes receber conforto porque você está precisando? Você às vezes está enfrentando um momento bem difícil. Então você procura reunir com os irmãos. E ali você vai encontrar força, você vai encontrar conforto. Então aqui está um ponto, irmãos, irmã Sheila, fundamental para estarmos juntos orando. Nós observamos nas Escrituras Sagradas que a igreja primitiva colocava isto em prática, irmãos. Ok? Aqui, a igreja primitiva nos deixa o exemplo. Nos deixa o exemplo. Na ausência de Jesus, pelo menos fisicamente, eles procuraram se reunirem para juntos, irmã Márcia, buscarem a força e o conforto que eles precisavam. E nós, igualmente, também precisamos, muitas e muitas vezes, da força que vem de uma palavra de conforto, de um aperto de mão, de um momento que nós reunimos com um irmão, com uma irmã para orar. Às vezes é naquele ponto ali que a nossa alma vai encontrar uma palavra, um toque, uma expressão de carinho no olhar do outro irmão, e isto gera naquele que está sem força uma nova motivação. Ele veio desmotivado, mas ouviu uma palavra da parte de Deus, sentou com um irmão, com uma irmã para orar, e ele voltou para casa renovado, renovou as suas forças. Então, este é um primeiro ponto, tá, irmãos? Reunir para orar juntos com os irmãos, a fim de encontrarmos força e conforto para a nossa caminhada cristã. Percebam que estes homens e mulheres estavam habituados com a presença física de Jesus. Mas agora, se ela puxar esse cabo aí, corta a transmissão, tem que ver, tem que segurar ela. Então, irmãos, mas agora, eles precisavam experimentar, se reunir, para experimentar a presença de Jesus, não de uma maneira física, de uma maneira espiritual. Jesus Cristo disse: olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, que
A Bíblia diz, Jesus diz nas Sagradas Escrituras que ele anda no meio da igreja. Irmão, se nós despertarmos para essa grande realidade, o personagem principal nós não podemos vê-lo, mas ele disse que estaria presente no meio do seu povo, amém, irmãos? Então nós nos reunimos também para experimentarmos esta força, esta energia, esta motivação que vem de quem? Do Senhor. Você acredita, meu irmão, você confia de que Jesus está no nosso meio? Isto muda completamente a nossa noção de quando chegamos juntos aos irmãos para cultuarmos a Deus. Não é, irmãos? O Senhor da obra, o dono da obra, aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue, ele está presente no meio do seu povo. Ele prometeu isto, meus irmãos. Então a igreja se reúne porque o Senhor da igreja prometeu que estaria com eles. E este é um segundo motivo que nós elencamos aqui para os irmãos. Notem que eles, após a partida de Jesus para os céus, eles não procuraram se isolar. Percebam que eles se reuniram. Percebam que eles procuraram a companhia um dos outros. Eles precisavam dessa companhia. Sabe, irmã Márcia, como é importante na vida da igreja, na vida do crente, ele estar junto a outros irmãos. Sabe por quê? Acontece algo quando nós estamos junto com os irmãos. Muitas vezes nós precisamos, não só de uma palavra de conforto, não só de força, nós precisamos de encorajamento. Nós muitas vezes precisamos, irmão Gustavo, sermos encorajados. E a reunião, junto com os outros irmãos, traz para o nosso meio essa possibilidade. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu já fui para a igreja completamente vazio. Eu não conseguia nem focar, nem prestar atenção. Então, eu não estava entendendo aonde eu estava, com quem eu estava e quem eu estava cultuando, porque ele está presente no culto. Muitos irmãos poderiam estarem aqui hoje, mas não estão. Queria dizer para eles que Jesus se faz presente no corpo reunido. Ele dispensa a sua bênção. Uma das orações, um dos cultos mais fundamentais da igreja é o culto de oração. Alguém já disse, olha, você quer medir o termômetro espiritual de uma igreja? Visite ela na quarta-feira, no culto de oração, e você vai saber o termômetro espiritual daquela igreja em que ela está. Respeitando as ressalvas, o momento, aqueles irmãos que moram distante e que trabalham e que chegam cansados. Muita calma nesse momento. Mas nós sabemos também que muitos outros há que não comparecem por uma questão que não se justifica. Mas eu queria dizer, irmãos, que uma das coisas importantes na reunião da igreja, que quando nós oramos juntos, que é e que deve ser uma prática normal da igreja, um irmão encoraja outro irmão. Você sabe quantas vezes você sentou ao lado de alguém e disse, irmão, ore por mim?
eu estou precisando. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E aquela oração, às vezes, gera em nós encorajamento. Encorajamento. Mas eu poderia fazer uma pergunta aqui hoje, irmãos. Por que nos reunimos para orarmos? Nós poderíamos dar aqui uma série de motivos. Mas uma das razões por que nós chegamos na casa de oração para orar ao nosso Deus é porque nós temos muito pelo que orar. Há muita coisa, irmãos, que necessitam da nossa oração. Tá certo? Temos muito pelo que orar. Muito. Não dá nem para elencar aqui agora, né? O quanto de necessidades, de pedidos de oração. Então, por que nós chegamos para orar juntos? Porque há muito pelo que orar, muito. Em todos os sentidos, não é? Espiritual, social, governo, as enfermidades, emprego, irmãos desanimados, irmãos abatidos na carreira, na jornada cristã, irmãos desmotivados, que perderam a força, tá certo? Que perderam a motivação. Então, temos muito que orar por nossas famílias, pelos nossos filhos, orar a Deus por avivamento na vida de cada um de nós, orar a Deus para que a obra seja abençoada pela presença dEle e de que almas cheguem convertidas ao Senhor, orar a Deus pela obra de missões, de evangelismo, os ministérios, os professores, os alunos, famílias que Deus tem mandado aqui, casais que têm visitado o trabalho aqui na congregação, missões, França, pastor Gilson foi efetivado ao ministério pastoral lá, que Deus abençoe grandemente a vida dele, né? Pastores, irmãos das igrejas que co-irmãs no campo paraibano, e há muito que pedir, não é, irmã Márcia? Há muito que pedir. Então, por isso nós nos reunimos, porque há muito pelo que orar, e nós temos que entender isso, tá? Quando você olha para o versículo 14, diz: todos estes perseveravam. É fundamental, meus irmãos, a igreja perseverar, sabe, irmã Márcia? Em oração. É fundamental que ela ore de forma unânimes, unidos. É preciso que haja a união do povo de Deus e juntos nós apresentaremos ao nosso Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas intercessões. Não esqueça disso. A igreja primitiva, ela orava unanimemente. A igreja primitiva, ela se reunia e eles perseveravam em oração. É muito importante e fundamental, tá, irmãos? Às vezes nós declinamos da nossa confiança no Senhor. Nós pensamos que o Senhor não está atento aos nossos pedidos e parece que Ele não está respondendo conforme nós gostaríamos, mas Ele está muito atento, sim. E Jesus não deseja que nós declinemos, desfaleçamos na nossa fé. Um outro ponto que eu queria destacar com os irmãos nesta questão é que nós precisamos estar reunidos e unidos e orando, perseverando ao Senhor, porque nós somos dependentes de Deus. De quem nós dependemos? Nós dependemos de Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o autor de todas as coisas e Ele é o único que pode prover. Ele é o único que pode responder. Ele é o único que tem a capacidade de resolver todos os problemas. E olha quantas coisas, né? Durante o culto de oração nós apresentamos a Deus. É variado, não é? Então, irmãos, é um ato de dependência de Deus.
Quando você vem confiando que o Senhor vai ouvir você e responder conforme a sua vontade, mas acima de tudo, isto é um ato e deve ser um ato de dependência, porque nós dependemos de Deus. Um outro ponto também a ser destacado, além de ser um ato de dependência, irmãos, é um ato de fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, irmãos. É um ato de fé, sabe, irmã Márcia? Você se desloca da sua casa e você vem até o templo para se reunir com os irmãos, porque você sabe que ali o Senhor dispensa a sua bênção. Dispensa a sua bênção. É um ato de dependência de Deus, é um ato de fé. E eu gostaria de dizer também que esta reunião, orar juntos, é normal, porque a intercessão é um ato para todos. Interceder pelos outros, pela salvação de quem ficou em casa, que não tem Cristo ainda, você deve interceder a Deus por eles. Você deve interceder nas suas orações pessoais, na sua oração corporativa no meio do povo de Deus. Em todo tempo nós devemos orar por eles, porque é Deus quem pode dar salvação a eles. Então perceba, eles se reuniam, eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles intercediam. Eles aprenderam, irmãos, a importância, como é fundamental a oração na vida de um crente. E nós vimos aqui e elencamos várias coisas. Eu preciso de força. Onde é que eu vou buscar essa força? Em Deus. Através de quê? Da oração. Com quem? A Bíblia me ensina que orar juntos é algo normal nas Escrituras. A igreja primitiva, no livro de Atos, está cheio de exemplos deles juntos orando. Eu preciso de força, eu preciso de encorajamento, eu preciso buscar a presença de Cristo, de Deus na minha vida, né? Eu encorajo e sou encorajado junto com os irmãos. Temos muito pelo que orar, há muito pelo que orar, os irmãos sabem disso. Nós demonstramos uma dependência de Deus quando chegamos para apresentar a Ele os nossos pedidos. Nós demonstramos um ato de fé. Isto é fé, irmãos. Orar ao Deus vivo, invisível, que os olhos físicos não podem ver, mas nós confiamos, acreditamos, dependemos e colocamos diante dEle todos os nossos pedidos. Por último, a intercessão é um ato para todos. Aqui eu gostaria de perguntar a você: e aplicar. Orar por sua família. Orar pela salvação de alguém que você ama. Pense nessas duas palavras aqui. Perseverar. Não desfalecer. Não desanimar. Orar até o seu último respirar. Lembro-me que pastor Otoniel citava uma senhora no interior de Pernambuco, não lembro se era Catende ou se era Cupira, ela se converteu e ela passou 40 anos orando pelos filhos. Nenhum deles se converteu. Mas no velório, após a pregação da palavra de Deus, os filhos dela vieram para Cristo. Ela não viu em vida, mas Deus, com certeza, recebia cada oração que ela fazia pelos filhos. Não se cansem, meus irmãos,
minhas irmãs, de interceder pela salvação. A igreja não pode desanimar nem desfalecer. Você, na sua vida pessoal como crente, você vai apresentar a sua família, aquelas pessoas que você ama, que não tem Cristo como Salvador. Mas até que ponto você vai perseverar? Até que ponto você vai suplicar? Até que ponto você estará disposto a bater na porta, bater e apresentar a Deus, de uma forma incansável, sem esmorecer, sem desistir, sem desanimar? Um papel fundamental na vida da igreja é que ela se reúne, ela se encontra para a prática da oração. Irmãos, acredite, quando você chegar no templo, é como se tivesse uma fogueira acesa, e as chamas daquela fogueira vai depender de mim e você mantê-la acesa. Você me compreende? Se nós pararmos de abanar, a tendência é apagar. Então, se nós pararmos de orar, meu irmão, minha irmã, a tendência é a igreja esfriar completamente, não ser mais sensível à salvação daquelas pessoas que ela ama e que gostaria de ver salvo. Pare um pouco e pense. Esta pessoa que é alvo da sua oração, diga o nome dela a Deus. Coloque o nome daquela pessoa todo dia diante de Deus. Diga: Senhor, intervenha na vida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu sobrinho, dos meus sobrinhos, primos, primas. Eu sempre orei ao meu Deus e dizia o nome de cada um, da família todinha, da parentela, tanto do meu pai como da minha mãe. Era lembrando e colocando diante de Deus: Senhor, é uma alma que não tem Cristo e que precisa da tua salvação. Até que ponto nós, irmãos, como igreja, estaremos aquecendo esta chama no meio de nós, entre nós, né? No meio das nossas famílias, para que Deus intervenha, para que Deus traga um avivamento, um renovo espiritual na vida de cada um de nós, para que eu não me sinta tão vazio em Cristo, mas sem Cristo, sem experimentar as virtudes da vida cristã, né? Sermos ousados diante de Deus, buscarmos este Deus, invocá-lo. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir e crer, porque eu creio que Ele pode colocar mais um. Eu acredito. Tem o tempo dele. E você sabe que os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Se o Senhor olha para o meu coração e olha para o teu coração e vê uma frieza espiritual, nenhum vigor espiritual, nenhuma vontade de orar, nenhuma vontade de se expressar a Ele, de conversar com Ele, de estar na presença dEle, de interceder, de dizer: Senhor, precisamos ver salvação de almas, queremos ver salvação de almas na minha casa, na tua casa, na sua casa, na sua família, na sua parentela, no meio da igreja, no seio da igreja, lá na congregação, lá na França, lá em Portugal, seja onde for. Irmãos, o tempo está acabando, irmãos. Jesus vai tirar a sua igreja. Você lembra que Deus disse a Noé: daqui a 7 dias eu vou enviar o dilúvio. Você lembra? Daqui a 7 dias. Muitos não desista, meu irmão. Ore. Coloque diante de Deus. Se for possível, chore, geme, diga: Senhor, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos não te têm como Salvador. Intervenha, Senhor, com a tua salvação.
Então, queridos e amados irmãos, a reunião corporativa, a reunião da igreja é fundamental, é importante demais. E note, aprenda, tá? Quando chegar na igreja, nos cultos, a primeira coisa que você deve fazer, clame ao Senhor pela presença e a intervenção dEle no meio do culto, porque se o Senhor não abençoar, será apenas uma reunião meramente humana, entende? E nós precisamos e dependemos que o Senhor atue em todos os departamentos. Então, Senhor, que eu desperte nesse sentido, que a igreja desperte para sermos povo de oração. Povo de oração, igreja de oração, que reúne com um propósito: adorar o Senhor e pedir ao Senhor que a presença dEle se faça notória no meio da igreja, no meio do seu povo, abençoando vidas, resgatando vidas, respondendo às nossas orações. Ok, irmãos? Falei para os irmãos que nas quarta-feira eu não ultrapassaria as 20 horas e 30 minutos. Estou me guiando pelo relógio ali na parede e neste momento eu quero deixar esta palavra e dizer que Deus ordena a sua bênção no meio do seu povo, povo reunido. Povo reunido, Deus ordenou o culto, a reunião, o encontro dos seus filhos, dos adoradores. Então, que o Senhor nos abençoe. E nós, como igreja, como povo de Deus, não sejamos negligentes. Que o Senhor possa tocar e despertar cada um de nós para algo sumamente importante na vida da igreja. Amém, irmãos? Eu quero, no nome da igreja, mandar uma saudação para você que está em casa aí. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra para nós poder estar chegando, entrando aí na sua casa. Nós mandamos uma saudação no nome de Jesus. Nesse momento vamos pedir licença a vocês, nós vamos estar encerrando a nossa transmissão e nós teremos sim, agora, neste momento, o nosso tempo para orarmos. Amém, irmãos? Então, sinaliza para mim aí, quando estiver ok, Pai.